Duelo de tigres buscando o topo da tabela, querendo permanecer ou entrar no G4, no caso do Novo Horizontino. E o jogo foi decidido com um golaço de bola parada, 1 a 0, e o Novo Horizontino vence, entra no G4 e fica mais uma vez, como nas últimas temporadas, brigando na parte de cima da tabela. Só que é óbvio que o que marcou esse jogo não foi o golaço, e deveria ter sido, mas infelizmente tivemos mais uma arbitragem extremamente questionável. E é óbvio que eu vou falar tudo que rolou nesse jogo, vou explicar a vitória do Novo Horizontino, a derrota do Vila e, claro, vou falar dos 2 lances de expulsão que rolaram no jogo. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que logo logo vão jogar futebol de capacete. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Para ajudar o canal, eu peço 2 favores. Curtinhos, pequenininhos. Um é de graça, não custa nada. É só você clicar no botão hypar aqui embaixo, que está na descrição do vídeo. Esse botão ajuda a fortalecer o trabalho do canal, gera mais engajamento e ainda gamifica você na plataforma de vídeos. E também, aí sim, um favor que pode custar, mas é muito pouquinho. Eu peço que você se torne membro do canal. É apenas R$ 1,99. É o grupo de membros que mais cresce na internet, com o menor membro do YouTube, o Gader Futebol Clube. Nesse grupo você tem notícias 24 horas por dia, informações precisas dos próximos jogos, transmissões. Você tem membros especializados em futebol para conversar com você. Tem também conteúdos exclusivos, antecipados, bolões, cartola e muito mais. Tudo isso a partir de R$ 1,99. Sem mais delongas, escalações na tela. Novo Horizontino vindo de 2 vitórias, Novo Horizontino que há várias temporadas vem despontando, né, como um forte candidato, não só ao acesso, como vem sendo um dos times que sempre desponta no Campeonato Paulista, nas competições de mata-mata do Brasil, como a Copa do Brasil, por exemplo, que foi eliminado por Corinthians, mas fez um jogo duro, né, foi um time bastante aguerrido ali, e é uma equipe que vem sendo muito bem trabalhada, muito bem treinada pelo Humberto Louser, chegava com empolgação para esse jogo, para enfrentar um Vila que fora de casa é desastroso, não consegue fazer força a ninguém, sempre joga recuado, é um time muito omisso ofensivamente, mas em casa o Vila é um verdadeiro tigre, dificilmente perde no Oba e quando acontece é sempre lutado, é sempre brigado. O Vila não se entrega fácil dos seus domínios. E vem a campo também com essa escalação que você vê aí na tela, priorizando os jogadores que já vinham sendo escalados anteriormente, né? Mas tendo a entrada do Labandeira, que foi uma novidade vindo aí também. Vou tentar explicar o jogo um pouco e deixar para falar da arbitragem mais no final do vídeo, tá? Para resumir tudo. Mas o Vila começou muito bem, fazendo aquilo que faz muito bem em casa, que é pressionar o adversário, pressionar a saída de bola. Durante os primeiros 20 minutos, o Novo Horizontino simplesmente não entrou no campo ofensivo. Não conseguia jogar, o Vila sufocava o Novo Horizontino. Tanto é que, inclusive, teve uma cabeçada perigosíssima, boa defesa do goleiro Ayrton, que inclusive é um destaque, né, do Novo Horizontino, um bom goleiro. E nas poucas subidas do Novo Horizontino, com bolas geralmente em transição rápida, ou bolas aéreas, ou lançamentos, buscava muito o lado esquerdo nas costas do Elias, buscando jogadas por ali com o Friso, eventualmente. Às vezes o Marlon aparecia para fazer também uma jogada junto com o pessoal ali na frente, mais recuado um pouco, mas também participando bastante. O Fogarça mais à frente, mais pouco recebendo bolas. Um time muito bem distribuído, Luiz Oyama participando também bastante do jogo, mas o Vila era superior. E era uma equipe que estava mais próxima de fazer o seu gol. Até o fato que aconteceu, que vocês sabem muito bem. Lance decorrendo-se ali, né, perto da área do Vila. Uma dominada de bola, um jogador do Novo Horizontino cai, segue o lance e tudo mais. E aí, o VAR chama o juiz, que avalia um lance no início da jogada, que foi uma cotovelada no rosto do jogador do Novo Horizontino. Se vocês observarem o lance, vocês vão ver que não há um movimento de cotovelada. O que acontece é que, tentando se proteger no movimento de braço acima do ombro ali, há um contato que realmente existe, vai no rosto do jogador do Novo Horizontino, se me engano era o Vaguinho, né, que recebe essa pancada. E, cara, é um lance
que é absolutamente acidental. Não foi uma tentativa de agressão, não foi um movimento de gatilho, de cotovelada, não, mas houve realmente um contato ali, um lance perigoso. Seria, no máximo, um lance para cartão amarelo, né, caso o juiz tivesse visto e assinalado. Mas se o VAR chamou porque, acreditando que o juiz não havia visto o lance, o VAR sugere que seja lance para expulsão. Entenda o seguinte, o árbitro desse jogo não vinha bem na partida, já não estava bem. Ele começou invertendo alguns lances que eram escanteio, ele deu tiro de meta, algumas faltas muito bobas, faltas que qualquer outro juiz geralmente não marcaria. Mas aquele lance em si, o juiz não tinha marcado nada. E quando o VAR chama justamente porque ele acredita que aquele lance deve ser revisto por algum motivo. E o motivo é o quê? Expulsão. O juiz observa e vai lá e expulsa o Igor Henrique com um pouco mais de 25 minutos do primeiro tempo, dando um prejuízo absurdo pro Vila Nova. Eu vou explicar, eu vou falar desses lances. Fica tranquilo, fica aí até o final. O jogo segue, há uma tentativa de crescer mais no jogo do Novo Horizontino. O Vila ainda mesmo com um a menos tentou ainda manter uma marcação mais abafada, mais pressionante, mas estava tendo dificuldades. Um a menos realmente complica muito. E aí num dos lances mais bobos do jogo, que foi uma bola cruzada que pega de leve na mão do jogador do Vila, é marcada uma falta. E aí o João Yermes, acho que é o nome dele, né? João Yermes, eu posso estar confundindo o nome, vou colocar aqui embaixo de qualquer forma. Ele cobra uma falta muitíssimo bem cobrada, mas belíssima, no ângulo, bem na forquilha ali mesmo, sem chances nenhuma pro House, fazendo um golaço, 1-0 pro Novo Horizontino, o Tigre jogando com 1 a mais contra o Tigrão e ganhando o jogo, né? O Vila, mesmo perdendo por 1-0, continuou tentando se entregar no jogo, continuou tentando buscar o gol de empate, mas com dificuldades claras, né? Por estar com um jogador a menos. Foi pro intervalo, voltou com algumas mudanças, teve a entrada do Gabriel Silva, né? E tivemos alguma melhora ali do Vila. Mesmo com 1 a mais, o Novo Horizontino tinha dificuldades para criar. O Friso, bem apagado no jogo, inclusive foi substituído. Luiz Oyama, mesma coisa, um jogador que estava bem participativo, mas não estava muito efetivo no jogo, né? O Marlon e o Vaguinho eram os que mais participavam no meio de campo. Geralmente a bola passava por eles. Só que aí, no segundo tempo, acontece algo quase parecido. Vocês sabem do que eu tô falando. O Vaguinho dominando a bola, há um contato, o jogador do Vila cai no chão, o jogo segue e aí depois de um bom tempo a bola para. O VAR chama de novo. E existe naquele momento, ao ser verificado o lance, um contato da mão no rosto do jogador do Vila Nova. Como no primeiro lance, por um fato acidental, o juiz foi chamado ao VAR e tomou a decisão de expulsar, nesse lance, por seu próprio critério, ele vai ao VAR, verifica de novo e expulsa o jogador do Novo Horizontino também. 2 jogadores expulsos por 2 lances acidentais. E o Novo Horizontino começa praticamente no início do segundo tempo, também com 1 a menos, dando a igualdade entre os dois times. E aí, com isso, o Vila fica dominante na partida. Não só controlando o jogo, como tendo todas as ações ofensivas. O Novo Horizontino, se não me engane, depois que teve um jogador expulso, nem chegou ao ataque. Não me lembro de um chute do Novo Horizontino no segundo tempo, depois da expulsão. E o Vila, por sua vez, tentando de todas as formas, finalizar, chutar, cabecear, o que podia. Teve um lance perigosíssimo do Poveda, que ele ganha de 3 jogadores, 3 marcadores, finaliza no canto esquerdo, a bola passa raspando a trave. Depois disso, não teve nenhum lance de grande perigo. Apesar de ter uma falta cobrada pelo Dodô, se não me engano foi o Dodô, né, que cobrou, que o Ayrton fez uma boa defesa, mas não foi exatamente um lance de perigo. Foi uma boa defesa do Ayrton e nada mais. O Vila tentou criar como pôde, mas pouco criou, se é que me entende. Teve o domínio, teve muita bola aérea, muita bola alçada na área, inclusive ganhava muitas bolas, muitas cabeçadas do Bernardo Chapo, até do Poveda mesmo conseguindo dominar a bola dentro da área. Na bola aérea o Vila conseguia até ser de certa forma soberano, mas as finalizações o Vila pecava, não conseguia finalizar no rumo do gol, não conseguia dar direção às suas finalizações. O jogo foi passando, o tempo foi decorrendo e o Vila buscando como podia pelo menos o gol de empate, que não aconteceu. E aí o Vila acaba derrotado por 1 a 0. Agora, vamos falar um pouquinho aqui da arbitragem, porque primeiro de tudo, deixa eu já deixar bem claro,
Novo Horizontino ganhou o jogo por seus méritos. Fez um gol belíssimo de falta, conseguiu segurar o ímpeto do Vila e conseguiu no 10 contra 10 no segundo tempo evitar que o Vila tivesse facilidade em infiltrar sua área. Então o Novo Horizontino foi sim merecedor da vitória. Porém, eu preciso ser muito franco, muito justo com vocês, tá? Porque aqui nesse canal não tem papas na língua, não tem amarras. Quando o jogador do Vila é expulso, a minha vontade foi desligar a TV. Quando eu assisto e analiso jogos, vocês sabem que eu sou absolutamente imparcial. Quando acontece a expulsão do Vila, poderia ter sido até contra o Novo Horizontino. A vontade de desligar a TV seria a mesma. Mas o que me deixa possesso, o que me deixa enojado, é que de uns tempos pra cá, o futebol ficou absolutamente fresco. Ficou nojento, ficou sem graça. Porque qualquer contato é falta. E qualquer contato minimamente problemático já vira expulsão. Olha esse contato que aconteceu nos dois lances. Gente, futebol é um esporte de contato. Acidentes dentro do jogo acontecem. Normalmente você tem que ter uma ponderação. O que acontece é que os árbitros, sinceramente, inclusive foi falado isso na transmissão, achei muito bem dito por sinal. Os árbitros não jogam futebol. Eles não têm noção da intensidade que é você disputar uma bola contra um zagueiro, contra dois volantes, você tentar driblar um jogador. Eles não têm noção disso. A impressão que dá é que a arbitragem da CBF tá querendo ser árbitro de xadrez. Porque não pode ter contato. Se tem contato, se há um toque de um jogador em outro, muitas vezes sutil, muitas vezes leve, os juízes já estão sendo levados a marcar e principalmente, a culpa de tudo isso, olha que bizarro, a culpa de tudo isso é do VAR. Porque é o VAR que chama o juiz para ir à beira do campo e assistir esse lance que numa velocidade regular seria algo acidental e normal, ele vê como uma agressão, porque em câmera lenta tudo fica mais grave. Não é a mesma perspectiva. Em câmera lenta tudo vira agressão. Agora, vamos falar primeiro do lance do Vila. Por quê? O lance do Vila ocasionou a expulsão do Novo Horizontino. Quando ele vai ao VAR, porque o VAR, por algum motivo bizarro, achou que um acidente é justificativa para expulsão, e um acidente bem claro que foi um acidente. O juiz vai ao VAR, analisa, e aí é a opção do juiz escolher se ele vai assumir a perspectiva do VAR ou se ele vai manter o seu critério. Quando ele vai ao VAR e analisa, ele poderia ter verificado que foi um acidente. Ocorreu realmente o contato, ocorreu uma cotovelada ali no rosto, mas sem nenhuma intenção, foi um acidente de percurso. No máximo que rolaria naquele lance seria um cartão amarelo. Mas não, o juiz acatou o conselho do VAR. E com essa acariação do lance, ele expulsa erroneamente o jogador do Vila. E por conta desse critério patético, esse critério medíocre, ele acaba também, por consequência, tendo que expulsar, também de forma errada, o jogador do Novo Horizontino. E é como eu falei na introdução, daqui a pouco, jogo de futebol vai ter que ser feito com capacete. Porque, cara, pancada na cabeça vai acontecer sempre. Ou vai ter um choque de cabeça entre dois jogadores, ou um braço pegando no rosto, ou uma mão pegando ali no queixo. Gente, isso é futebol. Futebol é um jogo de movimento. O braço tá se movimentando enquanto o jogador tá correndo, tá se protegendo. Cara, isso é normal e vai acontecer. Hoje em dia, tudo quanto é contato no rosto, o juiz para o lance dá amarelo. E às vezes não tem a menor intenção. Às vezes a mão não pega nem de forma agressiva, que vá machucar. Às vezes é um toque só no rosto. Nem pega num olho ou numa boca. Não, toca o rosto, já é falta, já é amarelo. Porque os jogadores também não se ajudam. O jogador se joga, ele falta morrer dentro do campo quando há um contato. Contato que muitas vezes é bem sutil. Mesmo assim os jogadores vão lá e se jogam. Aí o juizão vai lá, todo molenga, todo suscetível, vai lá e apita, dá cartão amarelo. Pô, cara, então para de jogar futebol. Vamos parar com o futebol. Se não pode mais ter contato, para o esporte. Para o esporte. Ou então bota os jogadores pra jogar de capacete. Porque não tem cabimento. Não tem cabimento. O esporte futebol tá ficando chato. Tá ficando irritante. Tá ficando desanimador, frustrante de se assistir. Vocês, jogadores também, pelo amor de Deus. É um saco ver o cara praticamente tendo um ataque epiléptico.
em campo quando há um contato mínimo. Qualquer coisinha mínima, o jogador já tá falecendo, já tá indo de arrasta dentro do campo. E tudo isso só corrobora com a péssima arbitragem que a gente tem. E transforma o futebol brasileiro numa coisa chata, irritante. Nossa, cara, é muito frustrante pra gente, torcedor, assistir um jogo chato desse. Onde toda hora o cara cai e se faz de morto e rola parecendo que quebrou a perna. Ah não, cara, pelo amor de Deus. Mas isso cabe à CBF criar meios de poder punir jogadores que fazem isso. A CBF poder treinar corretamente sua arbitragem pra não cair nessa mesmice que já é coisa velha. Já faz tempo que isso acontece no futebol, então já tá passando da hora dos árbitros serem treinados pra não aceitar esse tipo de contato. Vê lá fora nos campeonatos europeus, campeonatos de outras escolas, se é do mesmo jeito. Se os caras ficam fingindo e o juiz só marca lá. Toda fingição o juiz vai lá e marca. Aqui no Brasil é. Não pode ter uma roladinha no chão que o juiz tá chamando a ambulância praticamente. É assim, cara. E o futebol brasileiro vai ficando cada vez mais chato, vai ficando cada vez mais injusto, insuportável. A arbitragem, então, nem se fala. E é isso, cara. É nisso que se resume o futebol. E eu não tô falando só desse jogo, não. Você sabe muito bem. Você que tá assistindo esse vídeo aqui, com certeza o seu time já foi prejudicado por uma coisa dessas. Você vai ter uma história pra contar. Inclusive, eu peço que você coloque aí nos comentários. Conta aí o lance que você se lembra do seu time, que a arbitragem deu uma falta ridícula, ou que seu time foi prejudicado por uma simulação de algum jogador, ou um árbitro que caiu na balela de algum jogador aí que ficou fazendo simulação. Vocês sabem. Uma expulsão injusta, como tem acontecido bastante. Coloca aí nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso tudo. Eu quero saber o que o torcedor espera do futebol brasileiro. O que você espera, o que você pretende fazer. Porque a gente não pode mais ficar só de braço cruzado vendo isso acontecer. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que se unir. Todas as torcidas. Não é só porque é rival, não é só porque é do adversário, a gente vai ficar zoando. Zoeira faz parte do futebol, tudo bem. Mas já tá virando uma palhaçada isso aqui. Então a gente tem que se unir. Todas as torcidas têm que se unir em prol do futebol brasileiro. Porque tá tudo indo de arrasta. Sabe? Tem que haver uma união contra toda essa problemática que o futebol brasileiro tá se tornando. Tá ficando chato. Muito chato. É isso, cara. O Vila perde o jogo, cai em posições. O Novo Horizontino sobe, entra no G4, como vocês estão vendo aí na classificação. E agora é engolir, né? Nessa situação, o Vila vai sair para enfrentar outro time dessa cor, né? Que é o Criciúma. Vai pra lá, vai enfrentar fora de casa e o Novo Horizontino passa essa rodada no G4, provavelmente, né? Deve terminar no G4 essa rodada. Diz aí sua opinião, quero saber o que você achou desse jogo, quero saber o que você está achando do futebol do Vila, do Novo Horizontino, sua opinião da arbitragem, do futebol brasileiro como um todo, eu quero saber a sua opinião, coloca aí nos comentários que eu quero saber. Se inscreve no canal, deixe seu like se você gostou desse vídeo, marca o sininho para receber notificações quando sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise assim como você. E peço que clique no botão hypar, que me ajuda demais a ter engajamento no canal e ter um fortalecimento do trabalho, e se torne membro. É a partir de R$ 1,99 você ganha todos os benefícios do Gader Futebol Clube e ainda me ajuda a continuar esse trabalho. Beleza? Vou ficando por aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.